Bem-vindos! Esse é o portfólio que vamos fazer hoje. Vamos montar toda a estrutura dele e depois vocês vão poder decorar como quiserem e colocarem tags, tapetinhos, bolsos, tudo isso, tudo que a imaginação de vocês quiser, tá bom? Então vamos começar? Vamos começar já usando a nossa ferramenta de vinco. E primeiro, deixa eu falar uma coisa com vocês. Para esse projeto, eu usei um papel da Fine Papers, que eu compro no tamanho A3, então eu compro já no tamanho maior, mas aqui o que eu vou passar para vocês é usando os nossos papéis de scrap, no tamanho do papel de scrap de 12 por 12 polegadas, tá? Porque é o que mais simples de achar. Porém, o de 180 gramas não serve, porque ele é muito fino. Na verdade, o melhor deles é o de 300 gramas, ou de 230. Como eu não tinha o de 300 gramas da Fine Papers, eu então usei o de 230, porque é o que eu tinha aqui agora. Para passar para vocês hoje essa aula, eu fiz usando o craft de 200 gramas, tá? Então, aqui vocês vão ter um pedaço primeiro, um pedaço de 9,5 por 12 polegadas, tá? 9,5 por 12 polegadas. Aqui eu já colei essa fita, tá? Então ficou em cima do 12, mas é 9,5 por 12. Aqui é simplesmente para ilustrar o tamanho que sobra, até aqui no cantinho, 6 polegadas e 1/4, é o pedacinho que sobra até aqui. E esse pedacinho daqui são 2 polegadas. Então, vocês vão colocar na ferramenta de vinco. Quem não tiver, é só medir e vincar com a régua, tá? Usando a régua. Então, aqui vocês têm as 2 polegadas. Depois, vocês vão medir 1/4 de polegada para cada um desses espaços, até 3 polegadas e 1/4. Então, de 2 polegadas a 3 polegadas e 1/4, vocês vão marcar 1/4 em cada uma. Então, eu vou marcar aqui minhas 2 polegadas, 2 polegadas e 1/4, 2 polegadas e meio, 2 polegadas e 3/4, 3 polegadas e 3 e 1/4. É tudo que a gente vai marcar aqui, tá? Então, isso aqui bem marcadinho. O cantinho eu arredondei esse cantinho, quem quiser pode fazer a mesma coisa. Agora a gente vai pegar um outro pedaço que tem 10 polegadas por 12. Então, ele tem 10 polegadas por 12, tá? E isso daqui é a mesma coisa, só para ilustrar o tamanho que sobra daqui até aqui nesse cantinho, que é 7 polegadas e meia, tá? Aqui vocês vão deixar meia polegada e vão marcar, vamos olhar aqui? Então, vocês vão vincar meia polegada e vão marcar de 1 em 1/4 até 2,5 polegadas. Então, meia polegada, 3/4 de polegada, 1 polegada, 1 polegada e 1/4, 1 polegada e meia, 1 polegada e 3/4, 2 polegadas, 2 polegadas e meia, desculpa, 2 polegadas e 1/4, 2 polegadas e meia agora, tá? Então, meia polegada é a primeira marca, depois de
1/4 em quarto, vocês vão marcando até 2,5 polegadas. Só essa marca. E aqui também eu deixei arredondado os cantinhos, quem quiser, deixa arredondado. A outra parte que vocês vão cortar é um pedaço, são 2 pedaços, na verdade, de 6 polegadas por 6 polegadas. E aqui é só para mostrar que tá sobrando 4,5 polegadas, tá? Então, vocês vão colocar aqui e a gente vai vincar meia polegada. Agora, 1/4 de polegada até 1,5 polegadas. Então, agora vem meia polegada, vem 3/4 de polegada, 1 polegada, 1 polegada e 1/4 e 1,5 polegadas. Só isso, tá? Então, nesse daqui, vocês vão marcar nesse e no outro. O meu outro até tá sem nada, porque eu só marquei as polegadas, ok? Então, a parte de vincar foi essa. Então, vamos ver agora como a gente vai montar. Como a gente já cortou o cantinho, então a gente não vai confundir quais são as partes que a gente tem que montar. Então, eu fiz a emenda aqui com essa fita, que ela é mais forte, a Score Tape, ou então aquela fita vermelha, que são as fitas mais fortes. Tem outras também, mas essas são as mais conhecidas. Então, nós vamos tirar aqui a proteção e a gente vai colar certinho na meia polegada. E vamos usar a dobradeira. Claro que o de vocês não vai ter esses riscos, né? O de vocês vai ter só os vincos, porque senão vai ficar muito feio. Agora, a gente vai dobrar a partir da meia polegada. Então, a gente começa a dobrar. Aqueles pequenininhos de 1/4 de polegada. Então, a gente vai, vinca. Agora, vamos no outro. Vincamos. E vamos dobrando todos até o final. Então, gente, esse portfólio, o portfólio do Tim Holtz, ele é super prático, porque ele já vem todo vincado, todo prontinho. Mas não é em todo lugar que a gente acha. E quem quiser fazer o próprio portfólio, tá aqui uma receitinha que dá para fazer. Aí vocês podem diminuir ou aumentar o tamanho dele. Isso é de acordo com o gosto ou com o propósito que vocês estão fazendo. De repente, vocês querem fazer um portfólio menor, dá para fazer um portfólio menor, é só diminuir as medidas, principalmente as medidas que eu aconselho, as medidas no comprimento, aqui na altura. Não aqui na largura, senão ele... Porque aqui a área útil dele é essa aqui, ó. É muito pequena. Então, para vocês fazerem... Então, olha, vocês estão vendo? Isso que a gente fez aqui, o vinco, olha como ficou redondinho.
tá vendo? Então, é aquela parte do portfólio da capa, aqui é a capa, e aqui é a parte onde você vai ter espaço para colocar coisas dentro do portfólio. Agora, a gente vai fazer o lado de cá, que é a mesma coisa. A gente vai vincar. Esses vincos pequenininhos. Para dar aquele formato arredondado. É super simples de fazer, gente. Talvez vocês achem um pouco incômodo essa parte aqui, de dobrar esses vincos tão fininhos. Mas, quanto mais fininho, mais redondinho fica. E mais perfeitinho, tá? Então, eu acho que vale a pena. É rapidinho, vocês estão vendo, ó. Eu tô fazendo aqui com vocês, tá rapidinho. Ó, tá quase acabando. Então, esse é o penúltimo. E agora a gente vai fazer o último. Então, esse daqui, aqui tá o portfólio, que você pode fazer assim ou fechar assim. Aí, você que vai escolher como que você vai fazer o seu portfólio, tá? Então, é isso que você vai ter na hora que você terminar de fazer os seus vincos. Você tem essa parte aqui, que é a parte central, onde vão ficar as coisas. Aqui você tem a contracapa e aqui você tem a abinha que fecha, tá? Essa daqui que a gente já vincou, então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai vincar aqui no cantinho. Então, vamos lá. Se vocês quiserem vincar antes de colar, tudo bem. Isso é como eu falo, cada um faz da maneira que se sente melhor. Se você preferir vincar antes, você pode vincar antes. É aquilo, né, gente? A ordem dos fatores não altera o produto. Às vezes altera, mas aqui eu já posso assegurar que não vai alterar. De jeito nenhum. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos vincar. Vocês já imaginaram fazer de um papel decorado? Deve ficar bem bonito, né? Porque tem determinadas empresas, né, de papéis importados, que eles têm, por exemplo, a Carta Bella, a Ecopark, se eu não me engano, que tem, estão vendo, ó, redondinho, que tem papéis, os papéis deles têm uma gramatura maior. Então, com certeza dá para fazer e fica um charme vocês fazerem um portfólio com um papel floral em tons de rosa, amarelo, verde, azul, tudo pastel, tudo bem clarinho e branco, para bebê ou para menina, ou fazer um mais em tons de azul, tirando rosa, para um menino, para a mãe colecionar as coisas do bebê, do primeiro ano de vida. É o portfólio do bebê. Fica lindo, nossa, fica super delicado. Então, desde o próprio portfólio, ele já é coloridinho. É uma ideia. Então, aqui nós temos esse espaço entre aqui a primeira e a primeira daqui. O primeiro vinco de cá e o de cá. A gente tem esse espaço. Essa abinha, ela é quase da mesma largura. E a gente vai colar, vocês viram que a gente deixou aqui meia polegada. Então, a gente vai colar aqui essa abinha, na meia polegada dela. Estão vendo aqui, ó? Aqui a pontinha, aqui a beiradinha. Então, a gente vai colar aqui a meia polegada, tá? Eu vou colar com fita dupla face. Essa que eu gosto muito, que eu uso bastante, que é da Adere. Desculpa, da Adere não, essa aqui é da Adelbras. A da Adere eu não gosto dela, não. Ela não cola bem. Então, aqui você vai colar assim. É sempre
como se tivesse virado para você. Então, você vai colar na parte de baixo. Então, eu vou colar aqui. Então, eu vou passar a fita. Vamos tirar. Agora eu vou virar ao contrário, que eu acho melhor para poder ver ela encaixando bem direitinho. A gente aperta um pouquinho aqui no lugar. Se você quiser passar um pouquinho de cola branca, eu vou até passar para vocês verem. Pode passar um pouquinho de cola branca se quiser, mas bem pouquinho, tá? Só pra... Tá? Só esse pouquinho, não passa muito não e passa só no meio. Então, agora vamos colar aqui. Vamos lá. Atenção. Todos os seus postos. Super tranquilo. Vamos pegar o nosso paninho. Ok? Agora a mesma coisa do outro lado. Colocar a fita. Tirar a proteção. Passar um fiozinho de cola. Dar uma dobradinha. E vamos colar também bem no espaço que tá sobrando aqui. Bem rente à beiradinha. Pronto. Agora, aqui, vocês, no fundo, vocês vão medir aqui no meio, com uma distância de mais ou menos... Isso vocês podem calcular como quiserem, tá? Da beiradinha, de onde começa os vincos, de onde começam os vincos para cá, você pode medir, digamos, 1,5 polegadas, tá? 1,5 polegadas. Aqui embaixo a mesma coisa. 1,5 polegadas de onde começam os vincos. E aqui, vocês podem medir 1 polegada, em qualquer lugar, e 1 polegada. Tá? E aqui, vocês calculam a olho. Ou se não quiserem medir, quiserem ser bem fiéis, vocês têm aqui as duas que estão na mesma distância. Vocês vêm a partir do primeiro vinco. A partir do primeiro vinco. Seguindo aqui essas marcações que vocês fizeram. Aí você marca no 5, uma bolinha, no 5. Aqui embaixo você vai fazer a mesma coisa. Vai pôr o 5 onde começa o primeiro vinco aqui. Seguindo a distância do que você já marcou. Aí você vai marcar outra bolinha aqui. Esses pontinhos são para quê? Para você colocar um ilhós aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E nesses ilhoses você vai passar o elástico. Aqui vai ficar a ponta do elástico, ele vai passar por trás aqui,
vai sair aqui, ele vai sair aqui e vai sair aqui nessa ponta, onde vai ter um prendedorzinho. Estão vendo? Então, aqui é a pontinha do elástico, ele sai aqui, passa por aqui, e lá por trás, e sobe por aqui, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Isso vocês compram em lojas de bijuteria, é o terminal para elástico, ou casa que vende, eu não sei, aqui em Belo Horizonte tem muita loja que vende armarinho, né? Em São Paulo já não tem um armarinho, é diferente. Aqui vende 1 metro de fita, 5 botões, essa coisa. Mas no lugar que venda essas coisas, né? Vocês vão comprar, deixa eu ver onde que eu vou pôr uma coisa escura, só um instantinho. Aqui. Vocês vão comprar essas pecinhas aqui. Ó, vou pôr uma deitadinha para dar para ver. Tá vendo? Ó, ela tem uns dentinhos. E tem a partezinha mais retinha aqui. Então, vocês vão enfiar por aqui, pela parte de cá, onde tem os dentinhos. Onde tem os dentinhos, o pedacinho do elástico até aqui, corta. E esse pedaço aqui é que é o pedaço grande que vai passar nos outros ilhoses e vai entrar nesse aqui. Que aí na hora que ele entrar no buraquinho, ele vai ficar deitadinho assim, tá? Agora, vamos ver uma outra coisa. Para vocês prenderem o que vocês querem, vocês têm que ter a parte de encadernação. Então, a parte de encadernação é essa daqui. Então, como que ela é? São 4 pedaços. São 4 pedaços. Eu até escrevi só com lápis. Deixa eu passar a caneta para ficar mais visível. São 4 pedaços. Então, daqui até aqui tem 4 polegadas, tá? Deixa eu só eu marcar aqui, que aí eu já falo para vocês direitinho. O que que é, como que é direitinho. Que esse eu não me lembrei de marcar. Ó. Então. São 4 pedaços, ó, tá vendo? Esse pedaço é até aqui. Então, são 4 pedaços do mesmo tamanho, que eu arredondei os cantinhos. E eles têm 4 polegadas por 10. Linha tá aqui, eu não fiz. Então, são 4 pedaços, desculpe, são 3 pedaços porque eu botei o 4 aqui embaixo, que era o daqui. Então, são 3 pedaços desse, 3, 1, 2, 3, de 4 polegadas por 10 polegadas, e os cantinhos arredondados, tá? Vocês vão colocar um em cima do outro com uma distância entre eles, ó, tá vendo? Aqui os 3, de meia polegada, tá? Nessa meia polegada desse de cima dos 3, ó, os 3 estão aqui, vocês vão costurar. Eu costurei à mão, mas vocês podem costurar à máquina. Isso é como vocês quiserem. Vão costurar aqui no meia polegada, tá? Arrematar direitinho dos 2 lados. E depois vocês vão marcar 1/4 de polegada e vincar. Deu para entender? Então, vocês vão cortar 3 pedaços, isso aqui tá confundindo, né? São 3 pedaços. Então, são 3 pedaços. Você pode até fazer com 4 pedaços, você vai ficar com mais lugar para você colocar coisas, não tem problema. Mas aqui são 3 mesmo.
Então, são 3 pedaços de 4 polegadas por 10 polegadas. Os cantinhos, arredondar de todos os 3 pedaços, em todos os lados. Depois, você vai colocar um em cima do outro com uma distância de meia polegada de cada um. E vai passar uma costura nesse lugar. Depois, você vai marcar, distante dessa meia polegada, você vai marcar 1/4 de polegada. E vai vincar. Isso daqui é o que sobra, esse 3,5, não se preocupem com isso. Então, você vai vincar num 1/4 de polegada, vai ficar assim. E assim que vai ficar a sua, vamos dizer que seja a sua lombada, onde você vai prender suas folhas, o que você quiser. Então, esse último, porque aí eles vão ficar, esse vai ficar pequenininho, esse vai ficar um pouquinho maior, esse um pouquinho maior, esse um pouquinho maior, um pouquinho maior, e esse o maior de todos. Esse maior de todos, ele vai ser colado, isso tudo aqui vai ser colado aqui. Não muito pertinho do vinco, tá? Um pouquinho assim, 1/4 de polegada de distância. Então, esse último é que vai prender tudo. Então, você vai colar esse último aqui todinho. Aí, você vai colar o papel decorado. Então, que você vai fazer os furos, que eles ficam em cima do papel decorado. Vocês podem ver no vídeo, que eu tô colocando também, com a parte toda interior do portfólio que eu fiz, né, que é uma ideia. Então, vocês vão ver como eu fiz, que eu colei isso e colei a papel decorado por cima. Depois que eu fiz os furos e coloquei pelo lado avesso, pelo lado direito aqui de fora, os ilhoses. E isso fica tudo colado aqui. Aí, vocês veem a distância, para ser uma distância igual, e essas aqui vão ser as partes onde vocês vão colar o que vocês quiserem, tá? E aí, é só fechar. Aí, vocês podem fazer como eu fiz, ou vocês... eu evitei de fazer muita coisa, exatamente para vocês darem asas à imaginação, que é muito importante. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem, a decoração aqui, colocar também o que quiser. Depois, fechou, fechou, fechou. Pronto, aqui está o portfólio. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, manda inbox para mim. E eu estou postando também o vídeo do portfólio que eu fiz, para vocês terem uma ideia, se inspirarem para fazerem, né? E criarem aí vários portfólios. Eu quero ver bastante portfólio bem bonito, que eu acho que é muito interessante e é uma coisa prática de se fazer e não é demorado, tá bom? Então, eu agradeço a vocês terem vindo, terem me prestigiado, e a qualquer hora a gente está de volta novamente para colocar a ordem na nossa aula, porque é toda primeira quinta-feira de mês, né? Mas esse mês de agosto foi meio complicado. Mas eu aviso para vocês se a gente vai fazer uma aula na primeira quinta-feira de setembro. Provavelmente sim, tá? Mas aí eu vou dar uma olhadinha direitinho e depois aí eu combino com vocês. Aí quem quiser assistir, quem quiser me dar o prazer da presença, eu vou agradecer muito o prestígio, tá bom? Então, um beijo grande e fiquem todas com Deus. E aproveitem bastante. Tchau, tchau.